conflitos existenciais, a raiva, segunda parte. Semana passada falamos sobre a raiva e o primarismo, a origem dessa raiva. Hoje estaremos falando sobre a raiva e o transtorno emocional que essa raiva causa, ok? As dificuldades, as consequências, o que acontece aí, tá? Toda segunda-feira no nosso canal, Terapia da Reencarnação. E nesse estudo estamos utilizando o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Então, vamos entender essa situação até para que, se é você que sente raiva, como é que você pode se ajudar? Se é alguém que sente raiva, como é que você pode ajudar a essa pessoa, tá? Então, já faz uma coisa, já se inscreve logo no canal. Se inscreve para você ter ele ali, você poder lembrar. Daqui a um tempo, onde é que é aquele vídeo daquele cara do tal do Sérgio? Eu não me inscrevi no canal. Aí você tem dificuldade para achar. Se inscreve no canal, dá o like, dá o joinha e clica no sininho para você ser notificado sempre que eu colocar um vídeo novo. Porque todo dia tem vídeo novo aqui. Combinado então? Dito isso, vamos para raiva e o transtorno emocional. Vou fazer a leitura e os comentários. Então é dito aqui. A raiva tem duas vertentes de procedência. A gente comentou na semana passada isso. A primeira, mais remota, que é de natureza espiritual, originária em existência pregressa, passada do espírito, quando, mais soberbo e primário, impôs-se aonde se encontrava, desenvolvendo sentimentos de opressão e de desrespeito aos direitos alheios, sempre desconsiderados. Então, ele já coloca muito que a raiva, ela pode ter origem já numa vida passada. Eu era o manda-chuva, eu era o cara que sabe tudo, eu era o cara que resolvia, eu era um rei, eu era um político, eu era um presidente, eu era um, que é o cara que manda em tudo, que não aceita ser contrariado. Comentamos na semana passada, a raiva tem muito a ver com o ego da pessoa. Não tem nada a ver com a pessoa, com quem está provocando ou com quem está falando. É o ego da pessoa, que se sente ferido e quer impor. Muitas vezes, você quer ver uma coisa? Criança mimada. Já viu como criança mimada fica com raiva fácil, na maioria das vezes? Por quê? Porque ela tem tudo na mãozinha dela. Ninguém contraria ela. Aí na hora que ela se vê contrariada, ela fica com raiva. Olha aí as origens que vão causando isso. A gente precisa também ouvir um não de vez em quando. Ter alguns não de vez em quando. E saber principalmente lidar. Me deu a resposta sim? Muito obrigado. Me deu a resposta não? Tudo bem, vida que segue. Então é a pessoa trabalhar o seu emocional e a sua receptividade. Muitas vezes a criancinha pequena que já aflora essa raiva fácil, fica mais fácil ainda, mais claro ainda de ver como isso já vem de uma vida passada. É aquilo que a gente chama de personalidade congênita. Você não é desse jeito que você é porque Deus fez você assim. Não, senão não teríamos mais um Deus bom, justo e imparcial. Deus vai chegar, não, aquela pessoa vai ser calminha. Vai nascer aquela pessoa, vai ser calminha. E aí Deus vai chegar, aquela criança ali vai nascer com raiva, vai nascer nervosa, já não seria mais Deus. Cadê a justiça de Deus? Cadê a imparcialidade de Deus? Então, quando a gente entende que não é porque Deus fez assim, mas porque você é a continuação daquilo que você já vinha sendo nas suas vidas passadas, aí vai fazer sentido. Concorda comigo? Coloca no comentário o que você acha. Personalidade congênita. Somos a continuação daquilo que a gente já vem sendo. Concordo. Ou então você coloca, não, pra mim, Deus é que escolhe o jeito que cada um vai ser. Coloca no comentário aí pra mim. Mas vamos continuar aqui então. Tem essa primeira origem, tá ok? E a segunda é de procedência atual, ou seja, é dessa vida mesmo. Quando fatores temperamentais, educacionais, socioeconômicos empurram a uma situação penosa, geradora de conflitos. Então, ele tem a vida dele, às vezes ele fica revoltado que ele vê que o amigo dele comprou isso e comprou aquilo, ele não pode, e aí ele fica com raiva. Muitas vezes vem o sentimento da inveja, muitas vezes vem o sentimento da impotência,
Muitas vezes vem a própria mídia que fica toda hora martelando que você é vítima, 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 e você se sente vítima e não tem como reagir e fica revoltado. Mas como assim vítima? Você pode, num primeiro momento, estar como vítima, mas você pode mudar isso. Você pode mudar esse quadro, você pode fazer um curso, você pode aprender uma outra coisa, você pode virar esse jogo. Então, ó, geram situações da raiva, ok? Vamos lá. Ele diz aqui, no primeiro... Peraí, onde é que eu tô? No primeiro caso, existe um conflito ancestral que encontra lá atrás culpas, né? Armando para constante alerta de mecanismo de autodefesa. Então, quando vem de vidas passadas, automaticamente a pessoa ela não nota, tá no inconsciente. Quando a gente grava nossos vídeos de lei de atração, na sexta-feira, falamos muito sobre consciente, subconsciente e inconsciente. O consciente responde por 5%. O subconsciente e o inconsciente 95%. E eu carrego essas informações no subconsciente e no inconsciente, tendo então esse comportamento, que em princípio ninguém sabe explicar, mas está lá. Então a gente precisa trabalhar essas questões do subconsciente e do inconsciente. Sexta-feira falamos muito sobre lei de atração, tá? Onde a gente trabalha essa questão aí do subconsciente e do inconsciente. Então vamos lá. O inconsciente impõe-lhe a tese falsa de que o mundo é hostil, que as pessoas encontram querendo atacar ela e tudo mais, tá? No segundo caso dessa vida, então, né, disposição para a instalação de conflito de insegurança psicológica desencadeador de raiva. Qualquer coisa para ela fica com raiva. Ela acha que está ofendendo, que está agredindo, que está aquela coisa toda. Outro dia eu vi uma situação de um time de futebol que iam escalar os jogadores lá, né? Cada um ia ter a camisa. E aí, são várias camisas, pode ser do número 1 até o 100. Né? Tem 30 jogadores, camisa do número 1 até o 100. E aí, o grupo de homossexuais ficou ofendido porque a camisa número 24 não foi escolhida. E foi exigir na justiça que o clube lá se explicasse por que não botou a camisa 24. Ué, pelo mesmo motivo que a camisa 99, que a camisa 73 e que a camisa 58 também não foi escolhida. Repara, pelo mesmo motivo. O jogador, de repente, ele não quis usar aquela camisa. Mas o grupo, ele se sentiu ofendido. Ele se sentiu com raiva, se sentiu agredido, se sentiu... Peraí, existem sim as questões homofóbicas e tudo mais. Não é esse o ponto que eu quero chegar. Mas o grupo lá, o grupo homossexual, se sentiu ofendido porque o clube, nenhum daqueles 30 jogadores, quis usar a camisa 24 e cobrar explicação. Olha a tendência natural de se sentir ofendido e de se sentir com raiva. O que você acha disso? Você acha que o clube não colocar a camisa número 24 é uma agressão? É uma ofensa? Ou é a escolha dos jogadores? O jogador vai usar a camisa que ele quiser. Goleiro geralmente usa camisa 1. Tem goleiro que usa camisa 12, que usa camisa 30, que usa camisa 25, que usa camisa... Né? Ué, qual é o problema? Entendeu? É a tendência do cara já se sentir ofendido antes mesmo de qualquer coisa. Então, vamos continuar aqui. Então ele fala, ó, muitas vezes tem a instalação, a disposição para o conflito de insegurança psicológica desencadeador de raiva. Quando ocorre qualquer fato que não é entendido de imediato e se sente incapaz de autopromover-se, o complexo de inferioridade empurra ele para atitudes grotescas e agressivas. A raiva muitas vezes tem a ver com complexos de inferioridade, né? Aquela pessoa, no caso do homofóbico, ele pode se sentir muito bem, muito tranquilo, e ele tocar a vida dele, o barco dele, qual é o problema que tem? Não tem problema nenhum. Estou falando desse caso da camisa lá do time de futebol, né? Mas não é necessariamente para questões de pessoas homossexuais ou não, para negros e brancos, para, enfim, para qualquer pessoa, qualquer área. Desde a área política até a área religiosa, até a área de escolha de profissão. Eu, no início da minha vida, quando eu decidi ser professor, eu recebi um massacre. Você tá maluco? Vai isso lá, né? Aí depois eu me tornei psicoterapeuta.
E eu sinto prazer nas duas coisas, em atuar como psicoterapeuta e como professor. E nem por isso eu me senti com raiva ou ofendido ou nada disso. Agora, tem outros que já se sentem ofendidos e magoados e tudo mais. Volto a falar, é você trabalhar o teu ego. E você trabalhar, tirar o complexo de inferioridade. Você se sentir bem. Você se assumir realmente em qualquer coisa. Sou professor? Sim. Sou espírita? Sim. Sou psicoterapeuta? Sim. E aí a gente vai em frente, ok? Continuando aqui, de bom alvitre, né? Ele fala assim, que é válido, portanto, como terapia preventiva, manter-se o equilíbrio possível diante de qualquer acontecimento novo e inesperado, procurando entender aquele acontecimento antes de permanecer na defensiva, como se as demais pessoas, se estivessem agredindo, fossem adversárias e todo mundo estivesse lhe opondo. Então, eu dei um exemplo na semana passada do carro que está te ultrapassando, né? Você está ultrapassando um carro que está devagar, está a 40 por hora, 50 por hora. Na hora que você vai ultrapassar o carro, aquele carro que está sendo ultrapassado fica ofendido e começa a acelerar. Começa a acelerar para não deixar você ultrapassar. É engraçado. Aí se você não ultrapassa, você volta, ele volta a ficar a 40, 50 por hora. Aí você vai ultrapassar, ele acelera de novo. Porque ele se sente ofendido. Ele não para pensar por que aquele cara está me ultrapassando. Será que é porque eu estou indo muito devagar? Será que o carro dele é melhor do que o meu? Será que ele está com pressa? Será que ele está indo visitar uma pessoa doente? Será que ele está numa emergência? A pessoa não considera isso. E a gente precisa considerar essas situações. Que esse irmão siga em frente, vá ao seu caminho, siga em paz, enfim, que tudo se resolva. E eu continuo nos meus 50 por hora, 60, com a maior tranquilidade. Sem necessariamente se sentir agredido, ok? O acumular de pequenas raivas não liberadas termina por deixar a pessoa infeliz, afligindo ela emocionalmente e levando a transtornos depressivos pela falta de objetivo existencial, desinteresse de prosseguir na luta e fixando-se na revolta, nas ocorrências que ele acha infeliz em relação a ele mesmo. Ele fica revoltado, ele se sente impotente, qualquer coisa tira ele do sério e isso pode gerar um quadro de depressão. Até mesmo porque aí ele fala que ninguém convida ele para nada, que ninguém chama ele para nada, que ninguém gosta dele. Mas vamos lá, você gosta de uma pessoa que é agressiva? Você vai convidar alguém que vai querer bater em você, brigar com você, discutir, fazer barraco? Você não vai, isso é do comportamento humano. Mas ele bota a culpa no outro que não convida ele. Quando às vezes aquele outro já convidou 10, 20 vezes e ele fez barraco, discutiu, brigou. E aí ele fica deprimido, ele volta a se vitimizar. O sentimento da vítima é muito forte. Uma terapia pode ajudá-lo. Já vou dar aqui uma dica. Se você quiser fazer uma terapia da reencarnação, eu estou botando aqui no QR Code, tá? Você pode apontar teu celular, vai abrir o link. Eu estou botando na descrição também o link do vídeo, tá? Da página, aliás, onde você vai se inscrever e tem uma primeira sessão gratuita, sem compromisso, onde um psicoterapeuta poderá lhe ajudar, lhe orientar, né? Conversar com você pode ser um caminho, tá? E o convite feito, tá joia? Então, tá aqui o QR Code, entra lá e dá uma conferida, tá? Vale muito a pena. Vamos continuar aqui. Nas poucas vezes que os parceiros que sobrevivem no fluxo da existência corporal, acumulam raivas que se tornam ressentimentos por não ter liberado quando apresentaram na forma de frustrações e desagrados na convivência deles. Ok, então ela fica toda hora, né, ela já fica num baixo astral, ela já fica num padrão vibratório que não é legal. Aí eu vou falar da parte espiritual, da parte de obsessão. Ela está com um padrão vibratório lá embaixo, ela vai atrair que tipo de espírito? Espírito evoluído ou espírito inferior? Espírito inferior, que piora esse quadro. E isso pode desencadear, pode gerar aí uma situação terrível. Volto a falar, né? Procura se tratar. A parte física, a parte mental, a parte emocional, a parte espiritual, para você se melhorar.
ok? É dito aqui, inclusive, né? Sob outro aspecto, o ego exaltado rememora momentos felizes e enraivece-se, fica com raiva, diante do fato de ter sido muito amado e agora está sozinho, como se a morte houvesse resultado da opção do outro. Então, muitas vezes, acaba da morte do outro, né? Essa pessoa, ela se via acompanhada, e aí ninguém mais quer ficar com ela, e agora ela está sozinha. Ela se sente como se tivesse morrido, né? Que ninguém mais quer a companhia. E aí ela bota a culpa, volta a falar nos outros. Não, é ela que se tornou uma pessoa não sociável, que ninguém quer aquela presença. E agora, a boa notícia é que você pode se tornar sociável sim, você modificando e se tratando. Eu mesmo já trabalhei com pessoas assim, que tinham essa raiva, que vieram fazer terapia, e a gente foi mudando, ela se melhorando. E hoje ela é uma pessoa que ela fala assim, Sérgio, eu recebo convite para tudo quanto é lugar, todo mundo quer ficar comigo. Que coisa, mas será que o problema, a questão aqui foi todo mundo que mudou? Não, foi ela que mudou e se tornou uma pessoa melhor. E você pode também se tornar essa pessoa melhor, ok? Continuando aqui. Ocorre muitas vezes o caso de suicídios, né? Aqueles que ficam, ao invés de compadecer os infelizes, optaram pela fuga. E aí, antes são dominados pela raiva de se sentir culpado, ou de se sentir não amado, de se sentir não consultado antes do gesto, e vai ruminando mágoas que acumulam, né? E aí, ó, nesse suicídio, as consequências são piores ainda. Pegue qualquer livro, qualquer psicografia ou qualquer mensagem de espíritos que se suicidaram, você vai ver o que acontece. Consegue superar? Vai conseguir em algum momento, mas o processo é muito pior, é muito mais difícil. Isso quando não reencarna com os problemas piores ainda. Lembra que a gente comentou da reencarnação, da personalidade congênita. Aí o cara se suicida com aquela raiva, vai reencarnar como? Com mais raiva ainda. É mais difícil ainda de tratar, ok? Então essa opção do suicídio não é opção. Piora mais ainda a situação, tá? Vamos lá. A sua constância responde por destrambelhos no sistema nervoso central. Aí eu volto a falar da questão da saúde física, ó. A sua constância responde por destrambelhos no sistema nervoso central, disfunção de algumas das glândulas de secreção endócrina por diversos problemas do aparelho digestivo e pelo irregular comportamento psicológico. São aqueles altos e baixos. Vai destruindo a saúde da pessoa. Quando isso ocorre, invariavelmente, né, não tem jeito, surgem as somatizações que terminam, quando não tratadas cuidadosamente, em processo degenerativo de alguns órgãos. Órgãos do nosso corpo vão se degenerando, vão se destruindo. E você vai tomar um monte de remédio? Ok, mas você não cuida desse emocional? Continua acontecendo isso, né? Liberada pelo inconsciente profundo, o paciente considera que será punido. Quando isso não ocorre, assume uma das seguintes posturas. Então ele é a vítima. E se ele é vítima, ele acha que vai ser punido. Então ele já espera isso. Ou ele se autopune, negando-se à alegria de viver, fugindo de qualquer recurso que possa torná-lo mais feliz, impedindo a si mesmo de relacionamentos felizes por acreditar que não merece. É o primeiro ponto. Eu fiz a raiva, eu agredi, eu tenho mais é que ser punido. Não, você não tem, você já foi punido o suficiente. Muda isso e se transforma. Essa é a grande questão. Segundo, arma-se de agressividade para evitar aproximações ou para considerar-se vítima contínua dos artifícios maléficos da humanidade, conforme justifica. Então, a pessoa não precisa ficar nessa vibe. Volto a falar. Você pode se modificar e para de também ficar se autopunindo. Cometeu erros, cometeu falhas, agrediu, tá, é muito chato, é lamentável. Mas você pode, a partir de agora, se transformar numa outra pessoa melhor. E não ficar se punindo, senão é um processo destrutivo. Faça algo de bom. Busque a terapia, como eu já comentei. Tá? Enquanto o self, né, eu mesmo, não seja conscientizado da necessidade de autoconhecimento, mediante do qual ser-lhe-á possível a identificação da culpa,
nas suas origens e proponha-se a autoestima, o autorrespeito, a autoconsideração, ela vicejará cruel disfarçada de ciúme. Então, enquanto ela não trabalhar essas questões emocionais, e aí a terapia entra nesse aspecto, com um psicólogo, com a terapia da reencarnação, com qualquer terapia que você acredite, né? Então, enquanto você não trabalhar isso, você vai ficar se autodestruindo. E aí, ó, entra ciúme, entra insegurança, entra autodesvalorização, entra infelicidade, entra complexo de inferioridade, entra inveja, entra mesquinhez, qualquer coisa ela é mesquinha, chata, entra autopunição, entra ela sendo masoquista, ela fica se autotorturando o tempo todo. Então, faz com que essa raiva fique constante junto com ela. Aí ela já está num estado, quando ela está num estado assim, ela nem precisa mais de obsessor. O obsessor lá incomodando. Não, ela já está fazendo trabalho sozinho. Nem precisa mais do obsessor. É muito importante entender isso. Vamos sair dessa vibe. Se você conhece alguém que está com raiva, que você, né, mostra esse vídeo. Se é você que tem os impulsos de raiva, analisa, avalia direitinho e faça a sua autotransformação, ok? Tensões desnecessárias invadem o sistema emocional, como já foi dito, né? Gerando desgastes e distúrbios, ok? A raiva é um sentimento de desajuste da emotividade e que tem que ter contínua vigilância para não se transformar, né, em uma segunda natureza na conduta do indivíduo. Para a gente finalizar, na raiz psicológica do sentimento da raiva tem um tipo qualquer de medo inconsciente. Olha, quando a gente fala da lei de atração, olha o inconsciente aí, olha das vidas passadas também. Medo inconsciente que desencadeia, levando o indivíduo a atacar antes de ser agredido, o que o torna violento e descompensado na emoção. De alguma forma, a insegurança do próprio valor e temor de ser ultrapassado predispõe a postura armada contra tudo e todos, como se essa fosse a melhor maneira de poupar sofrimento. Ah, tá vindo alguém ali. O cara tá vindo tranquilão e tal. E eu acho que aquele cara vai me atacar. Aí eu agrido ele, ataco ele, esse cara corre e eu falo, ah, pronto, agora eu tô bem. Não é bem por aí, né? Isso vai te tornar uma pessoa isolada. Ninguém vai querer papo com você. Tá certo? Por consequência, os instintos primários predominam igual os animais. Os animais é que atacam, né? O instinto de defesa. Mas vem cá, a gente não é mais animal. Então vamos mudar isso. Por consequência, os instintos primários predominam, orientando as decisões quando essas deveriam ser controladas pela razão, que sempre discerne qual é a melhor postura a assumir-se. Então, ela se leva pelo emocional e se leva muito pouco pelo racional. É importante ela compreender esse processo direitinho. Ó, tô botando aqui de novo o QR Code da terapia da reencarnação. Clica lá, leia direitinho, tem um vídeo comigo explicando como é que é, o que é tratado. Terapia da reencarnação não é terapia de vida passada, não é regressão à vida passada, tá ok? Então você vai entender lá no vídeo direitinho e se inscreve para uma primeira sessão gratuita. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Na semana que vem será a terceira parte, terapia para vencer, superar a raiva. Continuamos aqui, né, toda segunda-feira, terapia da reencarnação, mas todo dia tem vídeo novo no nosso canal. Combinado então? Sendo assim, fique com Deus e amanhã tem mais vídeo para você. Tchau, tchau!